Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre o sistema linfático. Na aula de hoje eu vou dar uma introdução ao sistema linfático. A gente vai falar sobre quais são as suas funções e as principais estruturas que compõem esse sistema. E o sistema linfático ele tem uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já repararam, mas a maior parte dos livros de fisiologia dedicam aí uma parte muito pequena para falar a respeito do sistema linfático. E apesar do seu estudo aí recente, existem relatos desde a antiguidade que apontavam para o sistema linfático. Hipócrates já falava sobre um tal de um sangue branco e Aristóteles mencionava estruturas que geravam um fluido incolor. Dentre outros estudos anatômicos sugerindo aí a presença do sistema linfático, em 1622, um médico italiano, Gaspar Azelli, fez a primeira descrição do sistema linfático. Ele identificou vasos linfáticos esbranquiçados no intestino de um cachorro. A partir daí começou-se a estudar mais então o sistema linfático, até que em 1936 o Dr. Emil Voder divulgou aí o método de drenagem linfática manual, que nada mais é do que uma massagem que visa estimular e otimizar as funções do sistema linfático. Depois disso, outros pesquisadores como Leduc e Foldi usaram e aperfeiçoaram o método. De forma geral, a principal função do sistema linfático é drenar líquidos que estejam acumulados aí no espaço intersticial. E o sistema linfático, ele está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. Então, para você entender o sistema linfático, você precisa primeiro entender o sistema cardiovascular. A gente já tem no canal uma playlist inteira de sistema cardiovascular. Se você ainda não assistiu, clica aqui em cima, assiste primeiro a playlist de cardiovascular para você entender essa aula aqui. Voltando para o sistema linfático, então, para a gente entender aí o que são esses líquidos acumulados, a gente precisa ter uma noção aí que grande parte do nosso corpo é formado por água. Aproximadamente 60% aí de um organismo adulto é água. E essa água no nosso organismo, ela vai estar ou no sangue, mantendo o sangue aí em estado líquido, formando plasma sanguíneo. Ela pode estar também dentro das células. Aliás, a maior parte da água do nosso corpo, ela é intracelular, ela está dentro das células. Ou essa água pode estar também no meio extracelular, entre as células, formando o que nós chamamos de líquido intersticial. Eu já gravei uma aula aqui no canal falando da dinâmica dos fluidos, eu vou deixar ela aqui em cima para vocês também. Porque esses fluidos, esses líquidos, essa água no nosso organismo possui uma dinâmica. Ela não fica parada aí dentro desses compartimentos. A água no nosso organismo, ela é um meio de transporte, ela é um veículo por onde as substâncias conseguem sair do sangue e entrar nas células ou sair das células e entrar no sangue. Então a água ela é fundamental e saibam que a água que está dentro do sangue, ela pode sair do sangue, ir para o espaço intersticial, entrar nas células e vice-versa. Então existe uma dinâmica de fluidos. Sabendo então que esses líquidos podem mudar de local, dependendo de onde eles estiverem, eles vão ganhar aí um nome diferente. A água que está dentro do sangue é chamada de plasma. A água que está dentro das células é chamada de hialoplasma. E a água que fica aí entre as células, fora das células, é chamada de líquido intersticial. Então a gente já entendeu que conforme as substâncias se movimentam aí entre os sangues e as células, a água se movimenta junto com essas substâncias. E conforme a água ela sai dos capilares sanguíneos, grande parte dessa água, aí 90% dela, ela é reabsorvida pelos próprios capilares sanguíneos. Só que outros 10% ficam retidos no meio intersticial. E é exatamente o sistema linfático que vai ser o sistema responsável por drenar esse excesso de fluidos que fica preso aí entre as células. Para você entender melhor isso que eu estou te explicando, assiste a aula de dinâmica de fluidos, porque eu explico exatamente como isso acontece. E olha só, quando o excesso aí de líquido intersticial entra nos capilares linfáticos, ele passa a se chamar linfa. Então percebam que é basicamente a mesma água que flui entre o plasma, o meio intersticial, o interior das células e no sistema linfático. Só que junto com essa água,
O sistema linfático acaba recolhendo também algumas substâncias que não conseguiram voltar para os capilares sanguíneos, como proteínas, macromoléculas, gorduras, fragmentos de células ou fragmentos de bactérias e resíduos do metabolismo celular, que o pessoal gosta de chamar de toxinas. O sistema linfático tem uma função importante também no nosso sistema imunológico, já que ele contém células imunes, como os linfócitos. Já falamos então quais são as principais funções do sistema linfático: recolher o excesso de líquido intersticial e transportar esse líquido de volta para a circulação sanguínea, recolher junto com esse líquido toxinas e outras substâncias que não conseguiram voltar para a circulação sanguínea e atuar na imunidade corporal por conter células de defesa. Agora a gente vai falar um pouquinho então quais são as principais estruturas do sistema linfático. O sistema linfático ele tem algumas semelhanças com o sistema vascular. Ele também é formado por vasos, mas no sistema cardiovascular nós temos vasos sanguíneos que transportam sangue. Já no sistema linfático, nós temos então os vasos linfáticos, que transportam a linfa. Os vasos linfáticos eles têm diferenças estruturais dos vasos sanguíneos, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Além disso, o sistema cardiovascular é um sistema fechado, onde o sangue fica dentro dele e não sai. Já o sistema linfático é um sistema aberto, que tem começo e fim. O sistema linfático, ele começa no meio intersticial, entre as células, com os capilares linfáticos que vão drenar o líquido intersticial. E ele termina na circulação venosa, já que esse sistema precisa devolver para a circulação sanguínea os líquidos que foram recolhidos. Então, um dos componentes do sistema linfático são os vasos linfáticos. Outro componente desse sistema é a própria linfa, então, que veio do líquido intersticial. A linfa ela tem uma composição semelhante ao plasma, mas dependendo do tecido que ela drena, ela pode variar um pouquinho na sua composição. Por exemplo, a linfa que vem aí do meio intersticial dos intestinos, ela é rica em gordura, proteínas e outras substâncias absorvidas. A linfa que drena aí o meio intersticial dos rins é rica em água e sódio. E uma curiosidade para vocês, o nosso organismo em condições normais tem a capacidade de produzir aí de 3 a 4 litros de linfa por dia. Importante lembrar também que essa linfa ela é devolvida diretamente para a corrente sanguínea. Além de vasos linfáticos e da própria linfa, o sistema linfático também possui células. E as principais células desse sistema são os linfócitos. Os linfócitos podem ser linfócitos T ou linfócitos B. E por último, o sistema linfático também possui órgãos linfáticos ou órgãos linfóides. Dentro dos órgãos linfóides, nós temos os linfonodos, que são agregados de tecido linfático e possuem uma grande quantidade de células de defesa. Os linfonodos, eles estão localizados aí no caminho dos vasos linfáticos e vão ajudar aí na imunidade do nosso organismo. Temos também as tonsilas, que são agregados de linfonodos encapsulados em regiões estratégicas. E temos órgãos que são responsáveis pela produção, maturação ou renovação dos linfócitos das células de defesa, que são a medula óssea, o timo e o baço. Revisando então, as principais funções do sistema linfático são drenar o excesso de líquido intersticial, juntamente com esse líquido, recolher toxinas, proteínas, fragmentos de células e outras substâncias que não conseguiram voltar para a circulação sanguínea através dos capilares, devolver tudo isso para a circulação sanguínea e ajudar no nosso sistema imunológico, já que ele contém células de defesa como os linfócitos. E os principais componentes do sistema linfático são os vasos linfáticos que transportam a linfa, a própria linfa que veio do líquido intersticial, os linfócitos e os órgãos linfóides, linfonodos, tonsilas, medula óssea, timo e baço. Nas próximas aulas a gente entra em mais detalhes sobre essas estruturas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!